Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, nesse final de semana, quando nós celebramos o Dia do Senhor. Nós temos acontecendo entre nós, nesses dias aqui, o 3º Congresso Missionário Nacional. Acho que as missões são um tema constante em nossa vida e nós queremos cumprimentar a todos que estão participando em Palmas, em Tocantins, desse 3º Congresso Missionário Nacional, que inclusive prepara para que o Congresso Latino-Americano e Congresso Americano das Missões, que acontecerá o próximo ano, em 2013, em Maracaibo, na Venezuela. E o tema e o lema desse nosso Congresso Missionário Nacional é: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, e o lema: discipulado missionário, o Brasil e do Brasil para o mundo secularizado e pluricultural à luz do Vaticano II. As missões fazem parte da essência da igreja. Nós somos igreja, o Senhor é aquele que nos falou da vontade do Pai e nos enviou para que nós fôssemos pelo mundo para anunciar uma boa notícia a todos que o mundo necessita, espera, deseja e tem direito de ouvir. E nós somos aqueles que somos enviados a isso. E nós sabemos que aquele Deus que existe antes de tudo, acima de tudo, além de tudo, depois de tudo, que está acima de todas as coisas, né, quis morar no meio de nós, enviou o seu Filho, que veio nos revelar toda a vontade do Pai, nos dar o dom do Espírito Santo e nos enviou para continuarmos a anunciar essa boa notícia de quanto Deus ama a todos e que as pessoas podem, por isso mesmo, viver uma nova vida, experimentando o amor de Deus e anunciando ao mundo que as pessoas podem se entender, podem caminhar juntas, podem viver e viver cada vez mais salvas, libertas do mal e ao mesmo tempo anunciando essa nova vida. Por isso os congressos missionários nos ajudam a reanimar, a reavivar esse dom de Deus, esse dom da missão na vida de cada um de nós. A igreja é essencialmente missionária. Nós somos discípulos missionários, lembramos bem desse estribilho de Aparecida. E nós estamos sempre descobrindo como fazer para viver bem a nossa missão. E sabemos que toda a paróquia, toda a comunidade, todo o trabalho diocesano é para que todos nós, ao encontrarmos a vida seguindo a Cristo, nós o proclamemos e nós o anunciemos. Portanto, assim como o Pai me enviou e eu vos envio, deve estar muito marcado no coração de cada um de nós. E ao mesmo tempo sabendo que nesse mundo que já ficou tão plural, passados 50 anos do Concílio Vaticano II, que realmente trouxe à igreja essa oportunidade de, levando a verdade de sempre, levando adiante a notícia de sempre, que é a boa notícia eterna do amor de Deus manifestado em seu Filho Jesus, que deu vida por todos nós, também nos ajudou a saber como fazer com que a igreja pudesse, nos atuais tempos, levar adiante essa boa notícia e proclamá-la aos irmãos e irmãs. Por isso mesmo, né, nós vemos que o Brasil tem sido um lugar em que as pessoas têm desabrochado também para as missões. Tanto as missões no interno do país, né, padres, diáconos, leigos, comunidades, que têm assim se deslocado de um lugar para outro, dentro da paróquia primeiro, dentro da diocese também, essas missões, mas também dentro do próprio país, de uma diocese a outra, de uma diocese a uma prelazia, a várias regiões, essa movimentação dos missionários que se comprometem para ir em outros lugares para poder testemunhar Jesus Cristo. Mas também nós temos missionários além fronteiras, em outros países, em países necessitados, em países que, às vezes, de antiga tradição cristã e católica, que necessitam de uma nova evangelização.
Não que a primeira não tivesse importância, teve importância, mas devido ao mundo de hoje é necessário de novo evangelizar, reevangelizar tantas situações que nós vemos pelo mundo afora. Então o Brasil tem sido também, justamente no aspecto da missão, cada vez mais aberto para a missão adintra, dentro para o país, mas também a missão fora, além das fronteiras, né? Para países, para regiões de perto ou de longe, anunciando o Evangelho. E temos pessoas, padres, religiosos, religiosas, que têm dado esse testemunho. E por isso mesmo é importante que nós cada vez mais tomemos consciência disso. E que também isso nos ajude, também dentro da nossa própria vocação, cada um a viver também a missão, né, como espírito, com o coração missionário, como foi também Santa Teresinha de Lisieux, que mesmo dentro do seu convento, dentro do seu Carmelo, sem nunca sair dali, tinha esse espírito missionário em tudo que fazia. Assim também cada um de nós, vendo esses sinais todos, que assim também nós possamos, meus irmãos e irmãs, caminhar tanto em nossa paróquia, em nossa diocese, em nosso país e pelo mundo afora, porque nós somos católicos, somos universais, aqueles chamados a anunciar ao mundo todo Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E para nós, nesse final de semana, nessa conclusão desse terceiro congresso, né, missionário nacional, nós temos uma palavra que nos ajuda a sermos missionários. O Evangelho de Marcos, que nós estamos ouvindo esse final de semana, fala disso. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro algum no cinto e apenas sandálias, né? E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E partiram, pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Então, meus irmãos e irmãs, dentro desse espírito que o Brasil vive, desse terceiro Congresso Missionário Nacional, que acontece em Palmas, Tocantins, nesse final de semana, a palavra do Evangelho nos fala também dessa missionariedade. Jesus envia os seus discípulos 2 a 2 para irem pregar o Evangelho. A quem escuta muito bem, anuncia a boa notícia, anuncia a salvação. Quem não escuta, simplesmente pega as sandálias, tira a poeira da sandália e continua para pregar para outras pessoas que aceitam, outras situações que queiram acolher a boa notícia para todos. Mas que aqueles por onde passou o discípulo, passou o apóstolo e pregou o Evangelho e não aceitaram, não terão depois desculpa de dizer que não tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade, mas não aceitaram a pregação, não acolheram a boa notícia. Jesus nos envia isso também hoje. Assim como ele enviou os seus discípulos 2 a 2, também hoje nos envia para pregar, para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E isso é uma prática que já nós temos de 2 a 2, pelas casas, por todas as ruas das nossas paróquias, das nossas dioceses, aí bater na porta e anunciar a boa notícia. Nós sabemos que isso não pode ser apenas esporádico, não pode ser apenas uma vez ou outra, começar e terminar, mas é uma constante. Por isso, a rede de comunidades nos ajuda a isso, porque onde residem as pessoas, ali naquela rua, que aqueles que fazem parte da rede de comunidades possam fazê-lo na sua região, mas como também a organização disso também em paróquias, em regiões episcopais, enfim, dioceses, cada vez mais leve a todos nós a sermos testemunhas de Jesus Cristo e estarmos bem organizados para a missão. Tanto aquela que vai acontecendo, que nós programamos para isso, como também o testemunhar o Evangelho, também no trabalho, na escola, no dia a dia, pelas ruas, naquilo que nós fazemos e falamos, né? É uma constante esse espírito missionário que deve estar muito presente em nossa vida. E o Senhor escolhe a quem escolhe. Nós escutamos nesse final de semana o livro do profeta Amós, né? Que foi expulso, né, pelo rei de onde ele estava falando,
que não devia estar ali falando, que não queria ouvir falar, porque ele chamava a atenção à conversão e à mudança de vida, não é? E ele vai dizer, olha, eu sou apenas um pastor, cultivador de sicômoros, mas o Senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse-me, vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Ora, meus irmãos e irmãs, o Senhor escolhe quem escolhe. E nós sabemos que muitas vezes aquele que vai profetizar, aquele que vai falar, não vai ser aceito, como no caso aqui de Amós, que aquele que era o responsável aí daquele santuário, o rei, né, não quis que ali acontecesse, mandou ele para outros lugares e falou, olha, simplesmente eu faço aquilo que o Senhor te mandou para que eu fizesse, né? De anunciar, de proclamar, de dizer que é necessário que se converta esse povo que está no caminho errado. E é justamente, meus irmãos e irmãs, se nós olharmos um pouco a nossa sociedade, o nosso mundo, nós vemos a necessidade também hoje de vermos que há uma rejeição, né, muitas vezes, do Evangelho, rejeição de Deus, dos valores do Evangelho, que tem levado o nosso mundo a se perder, a experimentar muitas vezes sua desagregação, né, e nós sabemos que nós somos chamados a propor, né, uma vida diferente, um mundo novo. E nós sabemos que tem que ser feito através do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que nós também sintamos o Senhor que nos chama e que assim também nos envia, também nos tempos atuais. E por isso mesmo, né, na segunda leitura desse final de semana, a carta de Paulo aos Efésios, vai ser um hino de bendição. Bendito seja Deus nosso Pai, que nos abençoou com toda a bênção espiritual e nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Nos predestinou para sermos filhos da sua vontade e para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a termos o coração agradecido, porque nós somos escolhidos para sermos santos e somos chamados a anunciar também às pessoas a salvação que leva à santidade, que leva as pessoas a uma nova vida. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado da sua vontade. Fomos escolhidos na gratuidade, nós bendizemos o Senhor por isso. E é essa escolha que Ele faz de cada um de nós, nessa gratuidade, meus irmãos e irmãs, espera de nós a nossa correspondência. O nós dizemos nosso sim, nós nos colocarmos disponíveis para também, olhando esse nosso mundo, nós anunciamos uma notícia que salva, denunciando o pecado e os erros dessa sociedade e anunciando que tudo pode ser renovado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nós também fazemos parte dessa dinâmica de entrarmos na morte com Cristo, ressuscitarmos com Ele e por isso mesmo experimentarmos em nossa vida que nós fomos chamados também a uma nova vida e a renovarmos a nossa existência. Portanto, meus irmãos e irmãs, sejamos unidos ao nosso terceiro Congresso Missionário Nacional, que está se encerrando nesse final de semana em Tocantins, né, lá em Palmas, e peçamos pelo próximo Congresso americano e latino-americano, o CONLA 9 e o CAN 4, para que as pessoas possam também experimentar em suas vidas todo esse dinamismo da missão que nós somos chamados a viver. Também nós queremos recordar que essa missão também em todos os lugares. Nós queremos cumprimentar o 20º Congresso Nacional também do ECC, que acontece no final de semana em Presidente Prudente, lembrando a importância da família, dos movimentos ligados à família, ao casal, para podermos evangelizar cada vez mais, cada vez melhor. Que Deus nos ajude e que cada um de nós corresponda a essa graça de Deus e que nós, nesse tempo tão importante, nós sejamos missionários animados e corajosos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.